Eu sou Fernanda Santana e começa agora o podcast da Rádio Costa do Sol com patrocínio da Prolagos. Estamos recebendo hoje o projeto Forró na Praça e recebendo aqui João Luiz Antunes e Josefane Lima. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigada. Olá, obrigado. Boa tarde. Eu queria começar sabendo como que o forró surgiu na vida de vocês. Surgiu junto ou cada um conheceu o forró em um momento? Como é que foi? E quem começa sou eu, né? Boa tarde, né? Boa noite a todos, né, que estão assistindo aí, não importa a hora. Eu me chamo João Luiz Antunes, como já foi dito, eu sou natural aqui de Araruama, sou basicamente de São Vicente, então a dança, né, e o forró na minha vida surgiu desde berço, assim, né, desde a idade da minha filha, assim. Meu pai produzia, né, tinha barra em São Vicente e tal, ali, né, na região ali da Saudade, do Rancho 70, aquele pedaço de prodígio ali. E isso, né, fez com que eu crescesse dentro desse ambiente, né, de dança, de baile, né, de instrumentos, de música. E na minha adolescência eu acabei frequentando um pouco, né, comecei a sair de São Vicente, comecei a frequentar um pouco Araruama e conheci o forró da praça, né, que existia aqui no passado. E isso acabou me gerando um interesse maior sobre a prática de dança, sobre a dança de salão em si. E o forró sempre me atraiu bastante. Então, né, o forró em si na minha vida já é bem presente, né, desde a infância, mas a dança em si apareceu no momento que eu conheci esse forró da praça. E depois disso eu comecei a estudar dança de salão, né, mas focando especificamente no forró e no surgimento do forró na praça, vem, né, dessa vivência que eu tive, né, a partir da infância e que me gerou, né, uma necessidade de construir alguma coisa relacionada para o futuro. Basicamente daí que vem esse processo. Quer falar você agora? A minha participação no forró veio a partir do momento que a gente se encontrou e começou a ter uma relação e até então nos casamos. Então o forró na minha vida entrou a partir dessa relação, da convivência que ele tinha com a dança, de ir junto com ele nos eventos, até a ideia de colocar o projeto de fato na rua. E aí eu entrei meio que para cumprir o papel da parte administrativa, vamos colocar assim, né, do projeto. E ele com a parte da dança e também a parte de produção. Então a gente seguiu nesse caminho. Jô, eu queria que você falasse um pouco sobre a história do forró, um pouco sobre, para quem não conhece, né, um pouco da história do forró. Então, o forró, basicamente, que a gente, né, trata hoje como forró tradicional, né, o forró pé de serra, ele vem, né, das construções de Gonzaga, né, de Luiz Gonzaga, que acabou saindo do Nordeste, vindo aqui para o Sudeste, e aqui no Sudeste, de fato, que ele construiu toda essa logística, né, de instrumentos base, né, buscando lá um instrumento que pudesse compor ali musicalmente com a sanfona, que foi o triângulo e a zabumba, e isso acabou, né, gerando um movimento muito grande, né, que acabou não sendo natural, de fato, do próprio Nordeste, mas tendo essa tradicionalidade, né, e essa espontaneidade, né, esse calor, né, esse prazer, né, de vivência, assim, que é bem característico do Nordeste, mas ele foi natural, né, construído de fato aqui no Sudeste. E a dança em si do forró, ela é uma construção que é basicamente natural do povo brasileiro. A gente não tem esse ritmo, né, em outros continentes, assim, tem mais, né, é um ritmo mais voltado para o nosso país, mas ele é derivado, né, de outras danças, né, que são aqui da América Latina, tipo a salsa, né, o próprio coco, o maracatu, que são mais, né, voltados para a questão folclórica. E é basicamente por aí, acho que isso resume bastante. E em que momento que vocês viram a necessidade de pegar o hobby da dança, né, a questão da profissão da dança, e fazer um projeto? Quer falar? Pode falar. Então, surgiu com ele também, frequentando os eventos de forró, aqui na região como um todo, mas lá em Cabo Frio, o público, né, pedia muito essa questão da dança e a troca também entre os parceiros. E aí, de tanto frequentarem os eventos e várias pessoas pedirem, ele, junto com a ex-parceira do projeto, criaram lá a questão do evento na praça, né, aberto, com o objetivo de formar público para os eventos de forró,
né? E aí tem a parte da dança ali, como no primeiro momento, né? Eram as aulas de dança para os amigos, e aí acabou abrindo um leque maior, né? E essas aulas de dança não ficaram só para os amigos que frequentavam os eventos, mas acabou abrindo tanto para a galera que frequenta a cidade, turistas, mas também os outros moradores, né? Que estão ali passando pela praça ou que querem fazer a atividade em si. E o projeto ele começa em que cidade, em que praça? Começa em Cabo Frio. Começa, na verdade, em Araruama. Vou voltar um pouquinho, né, do que o Josi falou. É basicamente o propósito do próprio Forró na Praça, né, de juntar tudo isso, né, todas essas experiências, e construir um projeto de trabalho, né, uma atividade produtiva em relação a isso, é basicamente fruto da nossa necessidade de construção coletiva. Eu e o Josi, a gente vem, né, de um histórico, né, você até, né, acho que lembra aí um pouquinho da bagunça que a gente fez politicamente falando na cidade. Então a gente vem, né, de uma naturalidade de ativismo. Então a gente precisa estar em atividade militante, né, em atividade política para se sentir bem até. E como a gente se casou, meio que abandonou essa, né, essa atividade militante, e essa pulguinha estava lá dentro da gente, né? Ainda, quando a gente descobriu o forró como movimento, né, como circuito forrozeiro, como movimento de massa, e um movimento, né, em muitos dos seus casos, é um movimento meio que inerte, sem noção de fato de constância política, a gente acabou sentindo a necessidade de adentrar isso com uma busca de construir ali uma unidade, viu? Um movimento de unidade onde as pessoas começassem a abrir a sua mente para uma luta que já vinha acontecendo e que eu até já descobri ela por volta de 2013, 2014, que foi exatamente a emancipação do forró como patrimônio, né, imaterial. Então isso acabou me deixando ali, né, um arzinho de, opa, eu posso fazer alguma coisa aqui. Que não vai, de fato, né, disputar com ninguém, viu? Construir um evento, né? Se a gente constrói mais um evento, então acaba gerando mais um, então a gente divide o público. Na dança, viu? Se eu crio uma turma de dança, eu acabo disputando espaço com outros amigos que já trabalham com dança. Então, nesse momento, ela colocou o projeto, na verdade, a partir, né, de Cabo Frio, da minha junção lá com a minha ex-parceira, e isso é um momento importante. Porém, de fato, o surgimento, né, do Forró na Praça, ele está preso a Araruama, a Juliana Radamesh, acredito que você, né, saiba quem é, então, que foi, de fato, eu e ela fomos, né, uma das pessoas assim que no momento em que o Forró da Praça aqui findou, né, que a prefeitura acabou não conseguindo, né, na mudança de governo dar continuidade, a gente acabou tendo essa necessidade de fazer a coisa acontecer. Então, nesse momento, a gente cria uma página, né, na época o Facebook estava bem faladinho, a gente cria uma página lá no Facebook, meio que, cadê o Forró da Praça? Queremos o Forró da Praça, tentamos começar um movimento, né, para resgatar isso, e isso não aconteceu, e aí isso foi, acredito que em 2011... 2010, 2009, foi nesse período assim. E aí, em 2012 para 2013, a gente tem aquele momento Dilma lá, aquela loucura toda, né, aquela campanha da Dilma ali, e a gente meio que sai, né, de toda essa atividade política e acaba se juntando, né, que foi de 2013, 2014, assim, que a gente juntou e casou mesmo. Então, basicamente, o começo de tudo tá aí. E aí veio essa necessidade de ter lá o movimento, veio conhecer, né, a minha ex-parceira, veio, né, ela ter lá um ponto positivo que era, né, a prática da dança somada à atividade, né, profissional que ela trabalhava na Secretaria de Cultura, e isso facilitou o processo da gente conseguir autorizações lá em Cabo Frio para executar um projeto de rua que fornecesse não só dança, mas também bailes, e aí a coisa, né, acabou. O projeto até hoje, ele tem um calendário fixo na praça em Cabo Frio? Ele tem um calendário fixo, porém a gente, né, começou 2025 já meio que adiando aí o primeiro evento do ano, porque a gente está com outras atividades que demandam demais da nossa atenção. Então, né, a gente está pensando em como que a gente vai articular para poder retornar para a rua, tendo em vista que a gente teve, né,
como é que eu vou dizer assim, né? Uma limpa, né? A gente acabou fazendo uma grande limpa aí dentro da nossa equipe, então a gente acabou reduzindo o número de participantes e isso acabou deixando em déficit, né? Já que a gente tinha um número, né, bem grande de parceiros e, na verdade, o trabalho sempre ficou para nós dois, então a gente acabou preferindo esse ano começar o ano com menos pessoas, mas com pessoas que, de fato, vão somar também no trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa importância do forró ser tão democrático, né? E quando você pega uma dança que é tão democrática e coloca ela em um local público, em um local aberto e gratuito, eu queria que vocês falassem dessa importância do forró ser tão para todos e numa praça, a importância para os jovens, para a população mais vulnerável. O projeto em si, ele não tem essa diferenciação. Então, ele é acessível para todo mundo que queira aprender tanto um pouco da dança ou conhecer um pouco da temática do forró. A nossa filha, ela tem um projeto dela que é o Forró na Praça Kids. Então, a gente já trabalha isso desde a infância até a vida adulta. Então, jovens, idosos, todo mundo está ali dentro desse contexto. E para a gente o forró é diferente de outras vertentes, né? De ações culturais ou até mesmo da área musical, porque ele é aquele ritmo que agrega, independente da idade ou da maneira, se você sabe dançar ou não, se você gosta ou não, se você ouve o toque da sanfona, você já sacode o pezinho, daqui a pouco tá mexendo o quadril e tá lá envolvido, mesmo que só para olhar. Em vários momentos de ações nossas na praça, a gente teve público que estava lá dançando, gente que só passava, olhava e registrava porque achava interessante, bacana, e aquelas pessoas que ficavam ali sentadas admirando as outras pessoas dançando e curtindo. E sempre que a gente faz algum evento ou alguma atividade, as pessoas falam, nossa, é um evento para a família, né? É um evento que acolhe, você não vê discussões, você não vê briga, você não vê confusão em um evento em si de forró. Então isso, para o nosso cenário aqui, da nossa região, influencia bastante também nas pessoas que estão lá, que procuram estar nesse evento. E o projeto Forró na Praça, ele tem ligação também com outros projetos de forró da região? Sim, mas posso voltar no calendário? Pode sim. Então vou falar um pouquinho do calendário. Que a gente tem 3 eventos, né, no ano que são, né, eventos marcados, né, como anuais. Então, um é o aniversário do projeto, que acontece todo janeiro. Aí, o aniversário, de fato, é dia 20, 21 ali. Mas a gente tenta manter aí esse período como período, né, desse evento. Tem o Forró na Praça Kids, né, que é o evento da minha filha Alice, que ela acabou pensando em toda a ideia, né, criando basicamente uma proposta, e a gente acabou, né, esmiuçando isso num projeto, e escrevemos lá no momento da Aldir Blanc, né, que foi a pandemia, que eu acho legal até falar um pouquinho disso depois, e aí deu certo, a gente acabou gostando e hoje ele é praticamente o nosso projeto-chave, a gente acaba focando, né, nossos esforços e todos... atenções para ele. Isso, para ele, porque ele acaba, né, tendo um contexto não só de evento, né, de atividade cultural, mas também de atividade pedagógica. Educacional. Educacional, porque a gente, né, entende que é fundamental hoje para colher no futuro, é basicamente o que dá certo. E tem o Forró do Forte, que é o nosso evento, né, do projeto Forró na Praça. Então, ele acontece, né, em várias épocas, né, em vários meses do ano, assim. Então, a gente espera que esse ano a gente consiga voltar para o nosso calendário, né, em algum momento, porque por hora ainda está complicado. E com relação, por exemplo, às questões de valores para os jovens, vocês acreditam que os jovens que participam do projeto consigam ter essa mudança de olhar, até mesmo da questão de sair um pouco de casa, da tecnologia, né, para poder tá na rua, tá convivendo com outros jovens? Claro, acredito que sim, né? Mas dando gancho até com o que você acho que perguntou antes, né? Que é sobre o que o forró, né? Se a gente tem relação com os projetos e tal. Então, basicamente, o nosso projeto ele funciona como uma forma de formação de plateia. Então, a gente tem basicamente esse ponto de vista de tentar oferecer alguma coisa que seja além, né, desse mundo midiático que a gente acaba
tendo correlação hoje. Só que, especificamente no Forró na Praça, o nosso público não é tão jovem, a gente não tem, né, tanta presença jovem assim diretamente. A gente tem um pouco, né, de adulto à terceira idade, né? E aí a gente pula isso, a gente pula essa etapa jovem aí lá no infantil. E é basicamente isso. O que a gente, né, tem, né, de maior valor, né, onde a gente tenta agregar bem mais, é na parte, né, do ativismo e da formação cultural, que é onde eu acho que o Josi vai entrar agora e a gente vai começar a caminhar para o de fato que a gente faz. A gente acaba não diretamente no Forró na Praça trabalhando esse contexto de formação, mas já com o coletivo Pé na Areia a gente acaba atuando em vários outros espaços, outros coletivos, outros eventos, né, outras produções que não são diretamente nossas, mas que por trás tem muita coisa e muito, né, ponto, né, de relevância da nossa visão e da nossa influência. Então vou deixar até que o Josi agora fale um pouquinho. A gente acaba permeando em vários projetos, né? E por conta do coletivo, e essa parte que ele citou lá no início da nossa militância lá, da juventude, a gente ainda carrega esse processo, só que hoje ele está bem mais direcionado. É amadurecido. Muito mais amadurecido. Então hoje a gente tem um foco principal, que é o cenário da cultura no interior do estado. E a gente carrega essa bandeira e defende isso com unhas e dentes, e principalmente dentro dos projetos que acontecem aqui na nossa região. Então, o Forró na Praça, junto do coletivo, acaba abraçando esses projetos com formação, com atualizações, com encaminhamentos. Então, a gente consegue curso, além do Forró na Praça, que é uma ação nossa específica de um projeto, a gente tem esse cuidado de estar acompanhando, de estar auxiliando outros projetos na região. Dentro dessa questão da realização dos projetos, quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado junto com esses outros produtores de cultura na região dos Lagos? Então, a gente tem uma questão que a gente também faz parte da diretoria do Fórum Cultilagos, que é o Fórum de Cultura da Baixada Litorânea. E aí, dentro desse cenário, a gente permeia as 10 cidades. Então, a gente tem contato com os gestores. Eu, no caso, represento os gestores dentro do grupo do Fórum Regional. Então, eu tenho uma proximidade maior com todos os gestores. E, assim, a dificuldade, tanto do lado da gestão pública, são as legalidades dos processos, né? A morosidade dentro do setor de fiscalização, né? Da Procuradoria, Controladoria, isso interfere muito no andamento dos processos. Para o artista, é um outro ponto, né? É a parte da qualificação, dele entender de fato as etapas de um edital, quando é lançado, como ele estruturar o seu projeto, porque para o artista é muito fácil ele ter a ideia, né? Ter a ideia é fácil, mas você saber o pulo do gato, como estruturar isso dentro do que o gestor está pedindo, é o que dificulta muitos agentes culturais hoje a terem acesso aos editais, aos mecanismos de fomento. Quais são os principais editais hoje que os fazedores de cultura têm acesso? Então, a gente tem hoje, findou agora Paulo Gustavo, que são editais de fomento direto do Ministério da Cultura, são leis específicas. A Paulo Gustavo, ela trouxe só aqui para a nossa região quase que 10 milhões, 12 milhões de reais, né? E esse cenário foi um edital específico de uma lei específica, não vai ter mais esse repasse. E aí a gente vem com a Política Nacional Aldir Blanc, né? A Política Nacional Aldir Blanc, ela veio ser formalizada e concretizada como política nacional a partir da primeira edição, né? Com a Aldir Blanc lá na pandemia em 2020. E a partir desse cenário, os estados, municípios e a federação viu que os agentes culturais precisavam ainda desse suporte. E aí se consolidou a Política Nacional Aldir Blanc, que vai ser um fomento direto de 5 anos. E essa é a maior política de ação cultural e investimento público para o setor da cultura dos últimos 40, 50 anos. Nunca houve, né? Tirando a questão da Lei Rouanet. Nunca se ouviu falar em uma parte de fomento tão direto e acessível como a PNAB, né? Que é a Política Nacional Aldir Blanc. Então, a gente... Faz um recorte aí? Faz. Falar pandemia. Vamos falar da pandemia. Ah, tá. Acho que a pandemia mudou tudo. A pandemia mudou tudo. E a pandemia é o ponto-chave aí de ter se tornado, né, de terem se aberto os olhos para a cultura.
Porque antes da pandemia você tinha, né, a cultura como um momento de lazer. Sim. Você entendia o cara que fazia teatro como mais um louco que está ali no espaço desenvolvendo uma atividade. O cara da dança era da dança lá dentro do espaço dele, mas na pandemia o espaço dele não funcionava, o teatro não funcionava, o cara da pipoca não vendia, o cara da barraquinha de churros lá da rua que trabalha com megafone também não existia, e por aí, né, a pandemia fez com que esse universo fosse de fato visualizado como de fato importante. Sim, né? Como e todo mundo meio que se reinventou durante esse processo de pandemia, né? Até a gente com o projeto, a gente mudou drasticamente todas as nossas ações, todo mundo meio que migrou pro audiovisual, para vídeo, transmissões, enfim. E a gente também estabeleceu novas rotinas dentro do projeto. Então a gente criou 2 atividades principais, que era o Baile no Sofá, que toda sexta-feira tinha apresentação de DJs de forró. Então, de todos os lugares que vocês possam imaginar, tinha. Porque aí a gente descobriu de fato, a gente conseguiu de fato acessar o circuito forrozeiro nacional. Sim. E aí o circuito forrozeiro ele acabou se tornando mundial. Então a gente acabou acessando também o circuito mundial. Então a gente acabou visualizando de fato como é esse tabuleiro do forró, onde estava esse movimento. Como esse movimento, né, se locomove, né, se envolve, aonde estão os centros, né, desse movimento. E a pandemia, basicamente, pro Projeto Forró na Praça, foi, né, esse divisor de águas, onde a gente tinha uma atividade que era na rua, aberta a todo mundo, e chegou um ponto que a gente precisou suprir o cara da casa de forró que não tinha como fazer nada. Então a gente acabou fazendo campanha para ele, dando espaço para ele falar. A gente pegou a banda de forró que não tinha como mais fazer show e colocou eles para fazer uma live, quando a gente descobriu que era possível, né, passar nos editais. E aí surgiram também os editais. E aí dessa dos editais, né, que eu vou jogar para você de novo, veio o momento autoidentificação. E aí, você é fazedor de cultura? O que você desenvolve que te leva a receber esse auxílio, que não é o auxílio emergencial, mas é um auxílio específico para agente cultural? E aí o cara que era músico, ele não se entendia detentor de cultura, então para ele não era nada, ele não era ninguém dentro do mapa, né, político, né, geograficamente falando. Uhum. Ele não conseguia se reconhecer dentro de um espaço produtivo que demandaria de um financiamento público e naquele momento ali de um suporte, né, do recurso público. Então aí veio, né, deixa até você falar sobre isso, porque aí veio de fato a se reativar a nossa pulga da formação, do ativismo, do mobilizar, do juntar pessoas e aplicar a formação política nela. E aí a formação política se focou e se fechou diretamente em política cultural. Porque nesse momento a gente pegou todo mundo praticamente que estava trabalhando com a gente de graça, né, fazendo live e tal, e a gente começou a reunir essas pessoas e outras pessoas de projeto na região para formar eles, né, ensinar eles a montarem seus projetos para conseguirem acessar esse recurso da Aldir Blanc naquele período. E assim, para nós, enquanto Projeto Forró na Praça Coletivo Pé na Areia, foi um divisor de águas esse momento, né, porque a gente conseguiu consolidar vários outros projetos. E até as pessoas que, como o João falou, os DJs que estavam tocando com a gente de graça, quando passou em edital, tipo, o edital da CSEC do Estado, a gente conseguiu contratar eles para fazerem as transmissões e eles receberem. Então, não só eles, os produtores de festival também. Então a gente conseguiu... movimenta toda uma economia, né? Sim. É isso. E é uma economia invisível, viu? Que não era visível e o grande mercado não reconhece ela. Ainda, né, ainda tem os atropelos ainda. Ainda existem os entraves. Acho que a gente pode voltar lá porque você estava falando a questão da gestão, né, e tudo mais, que ela no fórum ela é da parte de gestão, mas eu sou sociedade civil. Então, né, a gente tem uma... A gente ainda tem essas questões, tá? Isso. Então enquanto ela fala que está avançando e que está tendo, né, de fato algum reconhecimento, alguma política pública, então essa política pública ela só existe lá dentro da gestão, porque de fato aqui na ponta a gente não consegue de fato acessar da forma que deveria. Hoje as cidades promovem, você perguntou sobre editais, quais seriam, né? Então, hoje são os editais municipais que são mais acessíveis,
né, como ela mesmo disse, porém são especificamente de recursos federais. Então, não são editais municipais do município com recurso próprio da pasta da cultura. Porque algumas cidades ainda, ainda desde do governo, desgoverno, aí, né, não vou entrar nesse detalhe, mas desde esse momento a cultura ainda não voltou de fato a ser cultura. A gente ainda tem várias secretarias aí entrelaçadas, a gente tem várias cidades que não tem uma secretaria especificamente de cultura. Qual a importância para o desenvolvimento da cultura do município ter a Secretaria de Cultura? Eu posso falar primeiro como sociedade civil? Você Pode. fala como gestão? Então, Pode. A necessidade é você ter agentes, né, uma gama de funcionários, viu, de pessoas ali que, de fato, entendem do mecanismo cultural, viu? Entendem qual a necessidade do espaço produtivo da cultura. E por mais que você tenha, viu, em alguns municípios, secretarias de cultura, você não tem ali... autonomia. Isso, mas agentes técnicos que vão gerar essa autonomia da própria secretaria, porque nem a fundação vai ter autonomia suficiente para gerar a autonomia, mas a gente tem, né, já uma liberdade e uma aplicação financeira bem maior que esses quadros, esses agentes lá dentro acabam sabendo como utilizar e não geram, viu, as pedras jurídicas que as procuradorias acabam gerando entraves nos outros municípios. Vai lá, sua visão, gestão. Vou fazer os 2 pontos, tá? Porque a gente é meio que morde a sopra em relação a isso. Porque às vezes eu defendo muito a gestão, mas também defendo muito a sociedade civil, porque eu me coloco nos 2 ambientes. No aspecto da nossa região, eu acho que e nacional também, como um todo, é o grito de todo artista querer ter um ponto de suporte e apoio. E esse ponto de suporte e apoio é a Secretaria de Cultura. Então, se hoje, e até para autonomia, né, gerenciamento, é muito melhor se ter uma Secretaria de Cultura em que o secretário e os servidores têm autonomia para trabalhar de forma mais direta e com acesso, né, aos artistas, do que uma subsecretaria. Nesse parâmetro que a gente vê aqui da nossa região, a gente tem algumas cidades que ainda são subsecretaria. Eu tenho exemplos de Arraial do Cabo, por exemplo, que agora não conseguiu executar os editais da Paulo Gustavo. Fiquei em contato direto com o pessoal da secretaria por causa do fórum, para estabelecer esse contato, para eles fazerem apenas o aceite de receberem um recurso da PENAB, né, de seguirem, para poderem executar esse recurso lá. E a gente não conseguiu esse retorno. Por quê? Porque é uma pasta vinculada a outra secretaria. Então, isso implica muito nesse diálogo, nesse acesso. Eu acho importante você, nessa coisa, falar sobre o que o fórum faz nesse momento. O Fórum de Cultura, ele é praticamente a base articuladora, né, entre sociedade civil e gestão. Então, muitas pessoas esperam que o fórum vai lá e vai brigar, né, com gestores, que vai, né, discutir, levar as bandeiras no grito e tal, mas essa não é a postura dessa mesa diretora do fórum. A gente sempre busca o diálogo para tentar resolver e amenizar as ações. A gente sabe que dentro das estruturas dos municípios tem muito conflito, né, tanto do gestor que está ali gerenciando e acha em alguns municípios aqui da nossa região que são donos daquele espaço e daquele segmento, que só eles que mandam, só eles que decidem, e a gente também tem gestores que estão abertos ao diálogo, né, para entender o que a sociedade civil espera, o que a sociedade civil quer de contrapartida, e também a sociedade como um todo, né, não só as pessoas do meio artístico. Então, o fórum estabelece muito mais isso, né, esse diálogo, e busca resolver e amenizar essas situações, ponderar, fazer encaminhamentos. Então, é meio que isso a ação do fórum. Você falou sobre a questão de Arraial, né? A gente teve eleições municipais no ano passado. E como é que está esse cenário nas demais cidades da região dos Lagos? Então, dentro das demais cidades, só Arraial do Cabo, dentro das 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, foi a única cidade que não aderiu, né, à Política Nacional Aldir Blanc, e infelizmente corre o risco de perder os próximos repasses. Dentro da nossa região, a gente tem mais 9 cidades
que ainda estão na tratativa de execução, né, dessa política. Somente 2 cidades, ou 3 até agora, conseguiram executar e pagar já esses editais. Rio das Ostras, Casimiro, Saquarema também já lançou seus editais. E a gente tem outras cidades que estão ainda na elaboração São de Pedro, seus... não entrou, não? São Pedro? São Pedro só liberou o parecerista. Que ainda estão no trato da elaboração das suas minutas para poder divulgar e, enfim, seguir todas as etapas até o pagamento. Mas o cenário que nós temos hoje é esse. O que o João colocou, que eu ia falar sobre a gestão, é que a gente tem uma diferença quando é secretaria, quando é sub e quando é fundação. Quando é fundação de cultura, o gestor ele tem uma autonomia muito maior dentro da parte legal, porque ele já tem a equipe ali estabelecida dentro da fundação, então ele consegue ter esse retorno mais rápido. E o recorte financeiro. E o recorte é direto, né? É outra situação. Então a gente tem até um cenário que quando a gente faz reunião, tanto em conselho quanto do fórum, as pessoas pedem, porque tem que virar fundação e tal, mas por causa dessa parte burocrática. Quando a gente fala em subsecretaria de cultura, tudo fica muito mais moroso, porque eu vou despachar aqui, vou mandar lá para a secretaria, que a secretaria vai mandar para a procuradoria, para a controladoria, o caminho é mais extenso. Quando é Secretaria de Cultura, também, porque você não tem um gerenciamento de todas as etapas do processo. Você também precisa enviar as documentações para os órgãos de controle interno. Então, isso dificulta muito. Então, hoje, na nossa região aqui, a gente tem um cenário das 10, uma cidade que não aderiu e simplesmente não vai ter fomento direto para os artistas da cidade, que é Arraial. Rio das Ostras, Saquarema e Casimiro de Abreu já lançaram seus editais, já estão em fase de pagamento. Rio das Ostras acho que já pagou todo mundo, lá é fundação. Casimiro também estava nesse processo. Casimiro e Rio das Ostras. Saquarema também já lançou os editais, está na fase de análise para já encaminhar para pagamento. E as outras estão aí seguindo ainda consulta pública com a sociedade civil. Hoje, Búzios lançou uma postagem, a secretaria, convocando a sociedade civil para o encontro, né? Para uma conversa. Hoje, vou fazer um corte. Eu trabalhava na Secretaria de Cultura de São Pedro, agora eu trabalho na Secretaria de Cultura de Cabo Frio. Então, a gente tem essa diferença também das ações. Em São Pedro, a gente já estava encaminhando os projetos, né, dentro dos órgãos, para lançar os editais por agora. Em Cabo Frio, eu chego para assumir o setor de projetos e de editais. Então, a gente está nesse trabalho também, de como trocou o governo. Em São Pedro não trocou o governo, mas em Cabo Frio trocou. Então, a gente está naquele processo de conhecer a equipe nova, de apresentar o que é a Política Nacional Aldir Blanc, especificar o que é o decreto de fomento, estabelecer todo o rito administrativo com esses novos servidores também, para que os processos caminhem. Então, a gente hoje está com esse cenário aqui na região. Você falou com relação ao Aldir Blanc, questão de 5 anos. Ela já está com quanto tempo? Então, o primeiro repasse foi em 2023, e aí no final do ano passado, de 2024, saiu um decreto de prorrogação de execução. Então, os estados e municípios receberam recurso lá em 2023 para executar em 2024. Não conseguiram executar a tempo esse recurso, porque período eleitoral, enfim, várias justificativas os gestores colocaram para não execução desse recurso. E aí, em dezembro, acho que dia 20 e tantos de dezembro, o Ministério da Cultura publicou o decreto de prorrogação de execução até 30 de junho. Então, deu mais 6 meses para todo mundo executar esse recurso. Dos 5 repasses, dos 5 anos, a gente ainda está no primeiro, né? Que é lá de 2023. E aí, com esse decreto que foi publicado no final do ano, e essa prorrogação até 30 de dezembro, os estados e municípios precisam executar pelo menos 50% do valor que já está em conta. Se não executar, o repasse dos valores da segunda parcela, terceira, quarta e quinta vai ser proporcional ao valor executado. Então, se hoje aqui... Vai reduzir, né? Vai reduzir. Araruama, vou dar um exemplo, você recebeu R$1 milhão de reais e só conseguiu executar 500 mil, o próximo repasse vai ser referente a 500 mil reais. E a tendência é diminuir esse repasse. Então, o esforço maior da sociedade civil é cobrar dos gestores a execução dos editais e o pagamento. Isso é um ponto.
E dos gestores é executar todas essas atividades em tempo recorde. O que eles não conseguiram fazer em 1 ano, precisa fazer em 6 meses. E agora eu queria saber a opinião de vocês a longo prazo. Digamos que daqui a 5, vamos torcer para daqui a 5 anos, né, executando esses 5, que seja prorrogado, que continue sempre para fomentar a cultura. Mas se em algum momento isso foi encerrado, de que forma que os fazedores de cultura poderiam se preparar, né, utilizar nesses 5 anos, mas se preparar também para continuar existindo e crescendo e se sustentando e se renovando? Participação social. Esse resumo é isso. Quando você se auto-identifica dentro de uma cadeia produtiva, dentro de um ambiente de multiplicidade, né? Você precisa se entender que você faz parte de um grupo que demanda união. Se você não tiver dentro da sua cidade, a gente usa muito o Fórum de Cultura, né? Que eu acho que é a primeira instância assim, da mobilização popular, que acaba juntando, né, os fazedores de cultura num movimento. Então, basicamente, é isso que vai gerar essa estabilidade do próprio movimento. Como eu tinha dito antes, esse dinheiro, né, que é de edital municipal, ele não é municipal. Então, a grande luta está aí, viu? Em como que as cidades, né, os fazedores de cultura vão se organizar nos seus fóruns municipais de cultura e fazer com que as prefeituras criem o seu plano, né, municipal de editais. Sim. Né, sigam de fato o plano de cultura da cidade e façam com que esse plano de cultura, né, cumpra suas metas e chegue a ter lá no seu Fundo Municipal de Cultura recursos vindos da ação municipal, viu? Da arrecadação municipal. Então, esse aí o grande foco. Dessa forma, vai haver uma continuidade nas ações de fomento à cultura e de formação cultural e vai gerar, né, no futuro, né, um retorno em ações, em espaços, né, em projetos, né, satisfatório para a própria cidade. Né, isso. Aqui na região, a gente tem uma única cidade, vou puxar a sardinha, porque eu trabalhava lá, obviamente, que cumpre esse papel, que já entendeu esse mecanismo. Então, ela já estabeleceu, no seu primeiro ano de gestão, esse diálogo com o prefeito, de demonstrar a importância da área da cultura para o município, o que isso pode gerar, né, de contrapartida de ações, como a cultura faz parte de todo o processo, e ela é tão importante quanto saúde, educação e esporte, então ela precisa estar ali acontecendo, e ele estabeleceu, junto com o prefeito, um valor específico dentro do cronograma financeiro anual da prefeitura, da Secretaria de Cultura, justamente para atender essa demanda, independente dos editais de fomento direto federal, ter um aporte em um recurso financeiro advindo de recurso próprio para financiar esses projetos. Então, lá em São Pedro da Aldeia, a gente tem, né? Não estou mais lá. Mas, né, mas a como Secretaria, sociedade civil, sim, como né? sociedade civil em si, né, que agora somos, tem um edital de chamamento para contratação de artista, né? E é para contratar os artistas para o ano inteiro, para os projetos da Secretaria de Cultura. Não são para projetos próprios, né? Não é de tais de fomento. Da lei que colocou 1% Sim, lá. a lei, a gente aprovou a lei do Sistema Municipal de Cultura, que estabelece dentro da lei do sistema que 1% do orçamento municipal vá para a Secretaria de Cultura. E a partir desse orçamento que se estabelece esses mecanismos. Então, como o João colocou, a parte da mobilização social, da participação social, além do fórum, a sociedade civil precisa se fazer presente dentro dos conselhos municipais de cultura, para estabelecer ali as prerrogativas, o que eles querem, e que os gestores possam ver, né, essas demandas e, de fato, entenderem que a sociedade precisa desse recurso ali também, e destinar. Conselho, só para, né, finalizar esse assunto com um conselho já para a sociedade civil, né, de todos os municípios aqui da nossa região, é basicamente união, galera. Não adianta gritar e continuar no radicalismo lá do passado, da adolescência, da molecagem, porque vai continuar isolado, sendo massacrado pelos grandes, né, donos de indústrias e capitalistas aí. E
como forma de agregar, você acha que, por exemplo, os fazedores de cultura que são da região dos lagos, que estão nos assistindo, qual a melhor forma deles se reunirem? Através do fórum, do coletivo, qual a melhor forma de entrar em contato e onde essas pessoas estão se mobilizando hoje? Como que essas pessoas podem entrar em contato com esse movimento na região dos lagos? O primeiro ponto seria o fórum, né? O fórum seria. O segundo seria, como o Josi falou, os conselhos. Você precisa estar, de fato, ligado a essa movimentação, a essa construção, para que você entenda e possa intervir no momento hábil de como esse recurso, esses repasses vão ser aplicados. Tendo, né, a cidade o seu CPF da cultura, né, o seu conselho, plano e fundo, você consegue ter uma inserção, né, dessa participação social, já que, né, bem de forma direta, né? Você consegue estar ali já pautado pela própria regulamentação ali do seu sistema municipal de cultura. Agora, as cidades que não têm o seu sistema ativo, a sociedade civil precisa se organizar bem mais e aí o seu fórum de cultura precisa estar, de fato, ativo para que esses recursos, né, e essa movimentação e esse espaço, né, de troca, de troca, isso aí de união, né, da própria massa possa ser, né, viável. Senão, infelizmente, a gente vai ficar preso na vontade do próximo. Praticamente hoje, dentro de um sistema, a sociedade civil se organiza dentro dos seus grupos. Então, tem um fórum na praça, tem um coletivo, vão se reunir em grupos. E aí esses grupos se reúnem dentro das setoriais, que se reúnem dentro dos fóruns municipais, que participam dos fóruns regionais, e esses fóruns são responsáveis por eleger os conselheiros, tanto conselheiro municipal, quanto conselheiro estadual, quanto conselheiro nacional de cultura, que é de fato onde as políticas públicas são discutidas e debatidas. Então, assim, hoje o artista que quer participar... Caminha aí para a conferência, vai. Que quer participar e que quer estar envolvido diretamente com as ações culturais, ele precisa ter esse primeiro ponto. Encontrar sua setorial, saber onde ela está, participar de um fórum municipal e, a partir disso, o fórum regional, e ter esse mecanismo de troca de diálogo. Sobre um ponto, só para fazer a ponte, né, da conferência, já vou ligar a conferência. Esses últimos 2 anos, enquanto fórum regional, que é o Alexandre Coresta, acho que você conhece, é o presidente do fórum. A gente recebeu ele aqui também. A gente conseguiu um feito para a Baixada Litorânea, que foi levar 6 delegados para a Conferência Nacional de Cultura. Isso foi um marco. Então, a gente conseguiu, dentro das 10 cidades, realizar 8 conferências municipais. Nós, enquanto fórum, também participamos de várias. Eu e o Coreste ainda nos dividimos para ir em algumas. Ele foi em algumas que eu não consegui, ele foi em outras. A gente conseguiu conhecer muito bem a representatividade da sociedade civil dos municípios. Fomos para a conferência estadual e conseguimos quebrar toda a organização estabelecida pela galera da capital. É isso. Então a gente conseguiu quebrar todo esse paradigma de que já estava tudo organizado, dito quem ia e quem não ia. Então a mobilização do fórum junto com a sociedade civil da Baixada Litorânea conseguiu, além das 2 vagas que já eram garantidas, colocar mais 4 delegados. Então a gente foi para a Conferência Nacional assim, levando o mesmo nome da Baixada Litorânea. Posso puxar uma sardinha? Pode. Então, no passado, a coisa era muito ligada à vertente partidária, política, né? Você até me conhece vindo dessa linha partidária. No momento em que a gente se casa, a gente meio que abandonou essa bandeira, essa camisa partido. Então, hoje a gente está meio que do lado de fora, né? A gente observa. Isso, visualizando o tabuleiro da política de fora. E isso eu acho que foi o que facilitou nesse processo, né, da mobilização para a Conferência Estadual de Cultura. Porque a gente já vinha, né, dessa atuação do Fórum, né, da Baixada Litorânea, participando das conferências, dando suporte, fazendo esse processo de formação cultural com os agentes, né, não só com a sociedade civil, mas com os gestores também. Então a gente já estava num caminho, viu, sem bandeira.
Então, quando a gente chega na conferência, a gente chega com um grupo tão grande e tão organizado que os grupos da conferência, que já estavam altamente organizados, tendo em vista essa vertente partidária, né, que basicamente quem compõe a cultura, né, do Estado é o PT e o PCdoB, a gente chega meio que como uma pedra no sapato de alguns e como o grande facilitador para outros. Então, no momento em que a plenária em si discorda lá da visão, né, construída pela gestão do Estado, né, Josi foi basicamente quem desarticulou, né, esse processo e acabou construindo ali uma forma dos gestores, né, continuarem lá com a sua vontade, que eram levar, né, um representante de cada região para a Conferência Nacional, e a gente ainda consegue, né, durante as plenárias, né, durante lá, né, os momentos de votação, pegar vagas de quem não esperavam que seria disputada. Por exemplo, a gente teve um candidato, né, que é o que eu queria falar, né, que foi, né, tirado aí, né, foi, como é que fala? A gente perdeu, na verdade, um delegado por uma questão regimental. A gente, né, como você bem sabe, a gente tem um conhecimento um pouco apurado desse contexto de mobilização. Então, a primeira coisa que a gente fez antes de chegar na conferência foi ler o seu regimento, né, e tá com ele na ponta da língua. Então, quando a gente descobre que existia uma veia, né, um ponto de acesso, né, a concorrer a uma vaga, a gente foi lá e disputou essa vaga. E nisso a gente conseguiu disputar a vaga de representação indígena. Sim. Que o regimento acabou, né, gerando lá a pérola. Abriu o precedente. Isso, abriu o precedente para ser representação como é que fala? De povos tradicionais. E com isso a gente acabou tendo a maior votação de delegado da conferência. Nós tivemos um delegado com 42 votos, basicamente contra a 4 votos. Olha a diferença, né? E olha o número. Enquanto todas as outras salas, o delegado ele era eleito com 20 votos em média, né? 16, 18, 20. Mas estou dando uma média, né, um pouco mais. O nosso delegado foi eleito com 42 votos. E isso depois ele caiu, obviamente, né? Porque a vaga era diretamente para indígena, né? Mas a gente conseguiu disputar ainda nesse espaço e a gente acabou destruindo a conferência. Foi, né, uma participação assim. A gente teve a Tami também, que esteve aqui já no bem podcast, relevante. E ela conseguiu um feito que... outra também, né? Que disputou um espaço. Disputou ali. Já ganho. E ela é da setorial do audiovisual. Então, ela disputou com a galera do audiovisual do estado inteiro. Isso aí. Então, assim, já tinha um candidato... E quebrou 2 forças partidárias. Porque ela já tinha ali um candidato estabelecido por ele, já estava ganho... E ela lá com toda a potência e articulação de falar aqui a gente quer lutar pelo audiovisual, pela área periférica, pelo movimento negro. E ela conseguiu ser eleita. Então, assim, depois ainda tentaram tirar também. Mas não conseguiram. Tentaram articular partidariamente, mas aí a gente estava lá para segurar essa... Qual a importância da região litorânea ter esses representantes e o que ter esses representantes aqui da região já trouxe ou vai trazer de benefício? Então, a gente foi para a Conferência Nacional e a bancada do Estado do Rio de Janeiro foi a maior, né, dentro da conferência. E isso teve uma relação direta com todos os pontos do Plano Nacional de Cultura. Então, a conferência ela foi feita praticamente para estabelecer o Plano Nacional, que é a política para 10 anos de cultura, né? O que a sociedade espera para a cultura durante esse período. E a nossa representação dentro desse cenário, lá na Conferência Nacional, foi super importante. Então, o nosso grupo daqui esteve presente em vários eixos de discussões e conseguiu implementar ações e solicitar, né, que fossem incluídas mecanismos para a cultura que nunca se pensaram. É isso. Né? A parte da cultura para a área periférica, esse reconhecimento, a proposta de ter a questão do CEP para as pessoas que são MEI conseguirem se registrar, que são da área periférica, foi uma discussão feita dentro do processo da conferência. Né? A parte religiosa também foi uma parte que as pessoas... Não é um grito
grito, mas é porque estava nítido que as pessoas já não iam deixar mais passar. Então, a nossa região em si contribuiu muito para esses processos de discussão. Então, teve salas que a gente não dava nem oportunidade dos outros delegados quererem falar e colocar porque era sempre o mais do mesmo, viu? É um discurso muito pautado na política. Então, assim, pôde trazer ideias fora da caixa, isso, né? Isso aí, que levou a uma unidade, né, das regiões de interior, que hoje a gente tem, né, e a bancada que uma segmentação de interior bem mais unida. A bancada de representantes, tanto da sociedade civil quanto de gestores que foi para a conferência, foram de pessoas que, de fato, entendem o processo da política cultural. Não foi para lá pessoas que, eu quero ir só para passear, né? Porque a gente também ouviu muito disso. Tem gente que quer ir para a conferência só porque quer pegar um avião e curtir. Não, as pessoas que foram para lá foram cientes da importância do que elas estavam fazendo lá e de como elas poderiam contribuir. Tanto é que também o estado do Rio de Janeiro foi o maior estado com indicações de moções de aplauso. A gente conseguiu colocar uma moção de aplauso no Plano Nacional de Cultura. Então, assim, são feitos que a curto prazo pode ser que não sejam tão vistos, mas a longo prazo vai ser... Vamos trazer. E eu queria agora saber de vocês com relação tanto ao projeto Forró na Praça, quanto à questão do coletivo, quais são os planos para os próximos anos? O que vocês veem aí nos próximos anos para a cultura na região dos Lagos? Fala primeiro. Então, vou falar do projeto, você fala do coletivo. Então, o projeto, né, nesse momento, ele está passando, né, por algumas mudanças, né, vou colocar assim. A gente tinha uma rotina, né, como você falou do calendário, até que esqueci de colocar ali que existiam aulas, né, periódicas, assim, né, semanais, e essas aulas de dança, né, acabaram meio que pausando ali em novembro, assim, outubro para novembro, porque a gente acabou entrando em outras lutas, né, o projeto, como ele acabou se tornando, né, o centro do debate sobre o circuito forrozeiro, né, da região dos Lagos, né, regional, a gente acabou, né, sendo convidado a participar de outros pontos, né, que vão gerar pro próprio patrimônio do forró um ambiente mais confortável no futuro. Hoje a gente participa, né, do mapeamento, né, da matriz cultural do forró. A gente foi convidado pelo pessoal da Associação dos Amigos do Museu do Folclore Edson Carneiro. A Camufec, né, porque tem que falar o nome, senão você não entende a sigla, né? E também, né, em parceria com o IFAM, para estar participando desse mapeamento e construindo, né, uma pesquisa de campo sobre, né, a expansão, né, e toda essa tradicionalidade do forró aqui na região. Então a gente hoje está bem que envolvido nessa atividade, fazendo contato com fazedores de cultura, né, com os detentores, né, do patrimônio do forró. Construímos, né, no mês passado... Foi em novembro. Foi novembro o encontro? Foi. Não, o encontro foi em dezembro. Foi em novembro. Final de novembro. Novembro. Então é muito novembro. Isso, então. Final de novembro a gente construiu o primeiro encontro, né, da região dos Lagos, Baixada Litorânea, sobre a cultura tradicional do forró. Então, hoje a gente não tem essa rotina de aulas, né, ainda em atividade, mas a gente está envolvido com outras questões, né, que vão também somar para que o ambiente, né, do músico, né, do produtor, né, dos fazedores de cultura que estão inseridos na cadeia produtiva do forró, ter, né, um pouco de conforto no futuro. Como, né, a gente já falou também sobre a questão do sistema, né, dos planos municipais. A gente espera, né, que a gente possa, né, a partir desse ano ou do ano que vem, começar a inserir, né, nas câmaras municipais daqui da região as nossas minutas, né, de lei, né, de um dia municipal do forró, ou talvez, né, criar um dia regional para que a gente possa fazer todas as prefeituras, né, disponibilizarem, né, seus olhos para esse ambiente de uma forma mais regionalizada, além de tentar fazer com que a gente consiga criar um movimento meio que assembleia, meio que associação, para a gente conseguir também, né, fazer essa junção aí dos fazedores de cultura da região, olhar também um pouco para o Estado e a gente conseguir, né, levar isso, né, nesse processo legislativo lá para o Estado também, criando também um dia estadual. Aí, né, a gente tem uma vitória bem grande sobre isso, que é o Dia Municipal do Forró do Rio de Janeiro, né, que foi aprovado aí ano passado também. Sim. E que é o dia, né, eles homenagearam lá o Zé Calixto, né, que era uma figura, né, bem
né, bem atuante ali na Feira de São Cristóvão, né, no ambiente forrozeiro ali do Rio de Janeiro, da capital, mas a gente espera que a gente possa fazer isso, né, construir essa unidade aí entre os artistas, para que a gente possa dar continuidade no próprio trabalho do Forró na Praça e fazer com que a cultura, né, do forró possa permear e resistir aos anos e chegar no futuro com figurinhas como aquela ali, né, que não quer aparecer hoje, mas em ascensão, entende? Com um ambiente mais confortável para eles. Eu quero agradecer a participação de vocês no Podcosta. A gente já recebeu vários colegas, né, de vocês, fazedores de cultura aqui no Podcosta. O Podcosta tem muito essa visão. A visão da importância da cultura para a região dos lagos e de dar espaço realmente. A gente quer dar espaço para escutar os fazedores de cultura da região, para unir, para agregar e para educar. Quero parabenizar o projeto de vocês, o projeto Forró na Praça e o coletivo também, e desejar muito sucesso para vocês nessa trajetória e que a cultura cresça bastante na região, né? E conquiste cada vez mais espaço. A gente agradece muito o convite. A gente ficava namorando, né? Toda vez, todos os nossos amigos praticamente já viram aqui. E aí as nossas conversas eram assim, nossa, vai chegar a nossa vez um dia. E chegou. Então a gente está muito feliz de estar aqui. Essa troca pra gente é muito importante, porque para além do projeto Forró na Praça, do coletivo, falar sobre a nossa pulguinha aqui, que é política pública e política de cultura, pra gente é fundamental. Então, muito obrigada. Queria que vocês deixassem agora as redes sociais de vocês e dos projetos e do coletivo para quem estiver assistindo a gente e quiser conhecer mais, entrar em contato. João Luiz Antunes, lá no Instagram, Facebook, e Projeto Forró na Praça. O Instagram do coletivo é Coletivo Pé na Areia e o meu é Josefane SL. Então, só entrar lá. Só escrever Josefane com PH que vai aparecer. Só tem ela. Minha mãe estava inspirada, então... É isso. E para você que está nos assistindo, toda semana tem episódio novo do Podcosta, com muita informação, conhecimento, com patrocínio da Prolagos. Fiquem ligados, até o próximo episódio.